meus queridos alunos, meus queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Projeto de Vida. Eu sou a professora Ianara Camurça e estarei aqui com vocês, os auxiliando nessa jornada. Aula de número 1, objeto de conhecimento, investigação sobre si mesmo, detalhamento, história e experiências vividas, crenças e papéis desempenhados. Preparados para iniciar o seu projeto? Então vamos lá! Olá, meus queridos alunos! Bem-vindos à nossa aula de Projeto de Vida e começando a refletir sobre o tema. Eu trago a vocês uma incrível jornada chamada Projeto de Vida. Então percebam que aqui nós temos uma linha cronológica. Inicia em 2024 e finaliza em 2027. Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos em 2024, vocês estão na primeira série, em 2025 na segunda e em 2026 na terceira. E aí temos como fim dessa nossa jornada 2027, onde esse projeto precisa estar preparado. Mas para iniciar, professora, afinal, o que é um projeto de vida? Então vamos lá. O projeto de vida, segundo Damon Williams, ou um projeto vital, é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o eu e gera consequências no mundo além do eu, tá? Então, essa frase foi dita por Damon Williams. Ele é um psicólogo, tá bom? Ele é um escritor e professor da universidade. Então, ele é um dos maiores pesquisadores do desenvolvimento humano. E ele nos indica que o projeto de vida é essa intenção estável de alcançar alguma coisa, né? Isso é o que nós pensamos do nosso projeto de vida. Esse é ter essa intenção estável e sonhar em alcançar alguma coisa. E aí eu trago pensando com vocês. Professora, mas se eu estou pensando no meu projeto de vida, se eu quero saber quem sou eu, de que forma eu posso pensar nisso? Afinal, quem sou eu, professora? Quem sou eu, né? E aí nós temos uma imensidão de perguntas que podem nos dizer, né, que podem surgir quando eu questiono quem sou eu. Então, quando nós nos perguntamos quem somos, nós estamos sujeitos a muitas distorções. Às vezes eu não tenho uma mesma visão de mim mesma. Será que a visão que eu tenho de mesmo está certa? Ou é uma visão equívoca? Então, muitos filósofos já se ocuparam desta indagação, né? E esse questionamento do quem sou eu, já foi tema objeto da discussão de muitos filósofos. Mas somente uma pessoa pode dar essa resposta, e é você. Então, dentro desse universo gigante de perguntas, dentro desse universo gigante de crises de identidade, porque nós temos crises de identidade, né? Então, como que eu posso, professora, dizer quem sou eu? Como eu posso me definir? E aí nós vamos nos juntar a todos os filósofos, psicólogos que se propuseram a trabalhar nessa jornada, nesse universo de questionamentos, para tentar definir a nossa identidade. Então, na nossa identidade, vamos verificar, você pode se definir como você consegue se ver. Lembra que eu comentei com vocês que só você pode dizer quem você é? Então, você pode dizer se você é mais ou menos inteligente, se você é mais ou menos esperto, né? Se você é uma pessoa alegre ou triste, ou se você é otimista ou pessimista, ou se você é uma pessoa bem-sucedida ou fracassada. Então, todas as emoções de vocês, que definem vocês, só vocês mesmos podem responder. Enfim, não importa.
Você faz isso segundo a percepção que tem do outro, de todos os outros diante de você. Mas quais são as suas verdadeiras emoções? Porque às vezes eu digo que eu sou uma pessoa alegre, mas a verdade é que eu não sou, eu não sei se eu sou. É as pessoas que dizem isso, não é mesmo? Então, quais os sonhos e metas são os seus de verdade? Quem eu sou? Essa é uma pergunta inquietante. Quem eu sou? Então, talvez um dos maiores desafios da existência do ser humano seja conhecer a si mesmo. Encontrar o caminho que leva para dentro de si exige que o caminhante coloque os 2 pés firmes na estrada. O conhecido manter os pés no chão, conhecem? Né? E não queiram fugir da realidade. Então esse é o nosso maior desafio. E aí eu pergunto de vocês, meus amores, qual que é o sentido da vida? Vocês sabem qual é o sentido da vida de vocês? Então observem aqui a nossa tirinha, né? Que tem como questionamento o sentido da vida. Que frase, que pergunta ampla, né? Que nos leva àquele universo que acabamos de vislumbrar. E o garotinho pergunta aí ao seu avô, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? E o avô responde, é nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, procriar, aposentar e morrer. Percebam que o avô sequer se deu conta, né, do que ele estava ali respondendo. Foi tão no automático essa resposta dele, que ele foi dando todos esses passos. E o garotinho, sem entender nada, fala, ué, mas isso não faz sentido. E por que que isso não faz sentido? Isso não faz sentido porque essa ordem é uma ordem imposta, criada, e que de fato não faz sentido. Será que nós nascemos e vivemos todas essas fases e no final morremos? E quem somos nesse meio? Não é verdade? O que nós fazemos, o que gostamos? Será que eu só vou trabalhar porque eu preciso, só vou estudar porque eu preciso? Ou eu tenho um objetivo aí? Então eu convido Sartre e Nietzsche aqui conosco para dar uma palavrinha, uma breve palavrinha, um pensamento filosófico antigo, né? Então eles dizem, acredito que caiba aos seres humanos criar um sentido para a vida, uma vez que eles não vêm pronto. Então o ser humano, ele não nasce pronto. Então nós precisamos buscar o sentido da nossa vida. Nós precisamos nos entender, entender a nossa identidade. Então Sartre diz, as pessoas estão destinadas a serem livres e assim não haveria por que delegarem as responsabilidades da própria vida ao outro. A nossa vida é nossa, ela é nossa responsabilidade e nós somos seres livres, destinados a criar o nosso próprio destino, não é verdade? Afinal, nós somos seres iluminados, mas não viemos prontos. Nós precisamos galgar esse caminho para nos construir como ser humano. E agora eu trago vocês uma pequena reflexão. Que tal pensar, gente? Como você se sente com relação à maneira que vive? Tá? E essa é uma pergunta que vocês aí analisem, pensem bem. Para vocês, é um momento de reflexão. Reflitam, tá? Como você se sente com relação à maneira que você vive hoje? Como você se sente com a sua vida? Como você está levando a sua vida, o seu dia a dia, no seu cotidiano? Como você se sente? Que propósitos você quer atingir em sua vida? Você já sabe quais são os propósitos que você quer atingir na sua vida? Como você pode se planejar para realizar seus propósitos? Então, nesse momento de reflexão, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nessas 3 perguntas.
Primeiro, como você tem se sentido com relação à vida que você tem levado. Você está satisfeito com as suas próprias escolhas? Você está satisfeito com a maneira com que você leva a sua rotina, o seu dia a dia? Segunda, quais são os propósitos que você quer atingir na sua vida? Você já pensou nisso? Você já pensou de verdade nesses propósitos? E outra, como que você pode se planejar para realizar esses propósitos? Acho que está na hora da gente começar a pensar, não é mesmo? E falando em propósito, então para saber qual é o seu propósito de vida, é necessário que antes de mais nada você tenha consciência de quem é. Então você precisa ter consciência de quem você é. Olha aqui a nossa descoberta de identidade, não é? E de como se relaciona com os outros. Então eu preciso ter também consciência de como eu me relaciono com os outros e como eu me relaciono com o mundo. O ser humano, ele transita entre estes dois aspectos. Então, nós temos o ser que ele é individual e temos o ser social. No ser individual, ele tem necessidades, sonhos, interesses e motivações próprias. Então, o ser individual precisa trabalhar a sua individualidade, os seus sonhos, as suas próprias motivações. O ser social relaciona-se com a família, com os amigos e com a sociedade. Enxerga-se no mundo e se coloca nele. Então aqui nós temos aquele ser que ele vai se posicionar perante o mundo. Ele precisa se mostrar como ele é, levando em consideração a sua família, os seus amigos e todo o seu ambiente social. Então é possível considerar que o sentido da vida para cada pessoa, ele tem base no quê? Nas suas atitudes diante da nossa própria vida, nas escolhas que a gente faz, sejam escolhas individuais ou coletivas, né? Então é por isso que é muito importante refletir sobre essas escolhas e estabelecer um projeto de vida. Então, dentro escolhendo o nosso propósito, encontrando o nosso propósito, nós vamos assumir o quê? O nosso papel social. Então, lembra daquele ser social? Aquele ser social, ele tem um papel dentro da sociedade, né? Então, o papel social, ele é um conceito que vem da sociologia, que determina a função dos indivíduos na sociedade. Então, o meu papel na sociedade é a minha função como indivíduo, ou seja, é a minha própria função na sociedade. Ele é produzido pelas interações sociais e geram determinados comportamentos nos sujeitos de um grupo social. Ou seja, a minha interação com os meus grupos sociais geram comportamentos naquelas pessoas que convivem comigo. Então eu preciso me posicionar no meu papel social. Então, sendo assim, esse papel social agrupa um conjunto de comportamentos, normas, regras e deveres de cada indivíduo na estrutura social, os quais determinarão diversos padrões sociais. Então, sabemos que, quanto indivíduo vivendo em sociedade, devemos respeitar e seguir normas, comportamentos, regras e deveres. Isso vai influenciar o quê? O meu posicionamento perante a sociedade. Lembram? Então, note que eles podem ser distribuídos e conquistados durante a vida. Então, o meu papel social, eu vou desenvolver na medida com que eu vou crescendo. Então, eu, um indivíduo, nasço, cresço e vou começar a desenvolver esse papel da sociedade. Vamos ver os nossos papéis sociais. Então, eu, professora, mulher, observem aqui os nossos papéis sociais, né? Observem nessa imagem que nós temos um círculo. Uma mesma pessoa, ela vai desempenhar papéis
diferentes dentro da sociedade. Eu sou uma mãe, eu sou uma filha, eu sou uma profissional, eu sou uma esposa, eu sou uma amiga. Então, isso são papéis sociais que eu desenvolvo. Alguns são individuais. Por exemplo, eu sou mulher. Então, eu preciso cuidar de mim, cuidar da minha saúde, desenvolver tarefas que dizem respeito ao meu ser individual. E eu também sou um ser social. Então, eu desenvolvo papéis que auxiliam no bem daqueles com quem eu convivo. Então, eu sou uma mãe, eu sou uma esposa, eu sou uma dona de casa, eu sou uma filha, uma neta, uma irmã, né, uma profissional. Então, eu preciso exercer com excelência os papéis sociais que eu adquiri no decorrer da minha vida. E vocês? Quais são os papéis sociais de vocês? Parem para pensar, depois anotem quais são os papéis sociais de vocês e verifiquem se vocês estão desenvolvendo com excelência esses papéis e como vocês estão sendo vistos pelo desenvolvimento de cada papel social. E aí, como que eu vou saber, professora, se eu estou desenvolvendo bem o meu papel? Aí entra o nosso autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. O autoconhecimento nada mais é do que a consciência que temos de nós mesmos. Ou seja, é conhecer a si mesmo. É o ato de olhar para si mesmo. Então, esse é o conceito mais amplo do autoconhecimento. É o cuidado, é o olhar que eu tenho por mim mesma. E quem é que pode fazer isso? Somente eu. Se eu digo que é um auto, eu sou a protagonista dessa ação. Eu me olho, eu me quero bem, eu tenho consciência de mim mesma. Então, a partir do auto-olhar, ou seja, do olhar a mim mesma, é possível relatar e analisar os próprios comportamentos, reconhecer os próprios limites e identificar quais são as melhores decisões a serem tomadas na vida. Sabendo que tudo é praticável, é importante destacar que desenvolver o autoconhecimento é uma atenção, guarda a informação. O autoconhecimento, meus amores, é uma construção diária, porque ele é praticável. E tudo que é praticável nós podemos aprender e desenvolver. Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, Sócrates não disse isso à toa, não é verdade? Sócrates disse que nós precisamos nos conhecer a nós mesmos, porque a partir do nosso autoconhecimento, nós podemos conhecer o universo, conhecer os deuses. Ou seja, nós podemos conhecer tudo. Se eu me conheço, eu estou pronta e preparada para conhecer tudo. E aí eu indico a vocês agora a importância do autoconhecimento, porque fazer essa reflexão sobre si mesmo às vezes não é fácil. É uma tarefa árdua. É difícil às vezes olharmos para nós mesmos e detectar os nossos defeitos, não é verdade? Mas é importante. Por que é importante o autoconhecimento? Quando se tem a percepção, observem aqui, dos próprios limites, é possível identificar, prever e controlar os próprios comportamentos. Então, se eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. Eu consigo controlar aquilo que eu vou falar, que eu vou fazer, não é verdade? Nos permite compreender melhor quais são as nossas habilidades, capacidades, virtudes, valores, missão e propósito de vida. Então, o autoconhecimento, olha quanta importância, quanta coisa boa ele traz pra gente. Então, o autoconhecimento, ele faz com que eu consiga descobrir, perceber quais são as minhas qualidades. Que maravilha, não são só os defeitos, não. As qualidades também. Então, o autoconhecimento faz com que as pessoas se conheçam. Que óbvio, né? Se entendam. E a partir disso,
tenham consciência sobre o que se passa em sua mente. E isso afeta a sua vida. Se eu sei o que se passa em mim, se eu tenho controle sobre mim mesma, muitas coisas ruins podem ser evitadas e muitas coisas maravilhosas podem ser desenvolvidas. Por exemplo, uma pessoa que tem o autoconhecimento desenvolvido, ela é uma pessoa resiliente. Ela desenvolve resiliência. Ela tem uma autoestima muito boa. Ela tem inteligência emocional. Inteligência emocional é importantíssima nos dias de hoje. Nós precisamos ser inteligentes quanto às emoções que sentimos. Precisamos saber controlá-las, cuidar de todas elas. Então, uma pessoa que tem o autoconhecimento desenvolvido, ela reduz a importância atribuída às opiniões dos outros. Então, o que o outro pensa, o que o outro acha de mim, não me importa, porque eu me conheço. Ele não me conhece. Então, a opinião dele não vai me afetar. Então, ela tem clareza quanto à sua missão de vida e o seu propósito. Então, eu sei o que eu quero, né? Então, isso são as importâncias do nosso autoconhecimento. E ela também tem a definição clara de metas e objetivos nas diversas áreas da vida, pessoal, amorosa, profissional, financeira. Então, olha que legal, quanta importância, né? Nós temos em ter esse autoconhecimento desenvolvido. Eu posso ter inúmeros benefícios, mas professora, como é que eu consigo desenvolver o autoconhecimento? Então, vou dar umas dicas para vocês. Então, para desenvolver o autoconhecimento, primeiro, questione-se. Sobretudo, questione-se. Você precisa se fazer perguntas, tá? Você precisa se conhecer. Por que eu faço isso? Por que eu sinto isso? Então, principal, você precisa se questionar. Depois, importantíssimo, meus amores, aprenda a dizer não. Muitas vezes parece difícil dizer não aos outros, mas nós precisamos ser prioridade de nós mesmos. Por quê? Porque a opinião do outro não pode nos afetar. Então, monitore a sua autofala. O que é autofala, professora? É aquilo que você fala. Então, você precisa monitorar tudo aquilo que eu estou falando. Será que o que eu falo me desenvolve quanto pessoa? Será que isso é bom? Será que isso não faz denegrir a minha imagem dentro do meu papel social? Onde é que eu estou falando? Será que eu estou observando o que eu estou falando? É o local adequado? São com pessoas corretas? Então, vamos pensar. Depois, defina seu propósito de vida. Então, defina o seu propósito de vida. A partir do desenvolvimento desse propósito, eu posso trabalhar o meu autoconhecimento. Ruptura das reações viscerais. Isso aqui é maravilhoso. As pessoas com autoconhecimento desenvolvido possuem o quê? A ruptura das reações viscerais. O que seria isso, professora? Sabe aquelas reações dramáticas? Ai, eu falei tal coisa, eu gritei, eu fiz um escândalo. Por quê? Porque eu sou assim, eu não me aguentei. Será? Então, a pessoa que tem o autoconhecimento desenvolvido, ela quebra com essas reações viscerais. Ela começa a ter consciência do que vai fazer e do que vai falar. Pratique autoavaliação e reflexão. Deixa eu refletir sobre a minha vida, deixa eu me autoavaliar. Será que tudo que eu estou fazendo colabora para que o meu propósito de vida evolua? Conheça seu tipo de personalidade. Isso aqui é muito interessante. Então, vocês têm à disposição hoje em dia na internet vários tipos de testes de personalidade. Que tal procurar e descobrir qual é o seu tipo de personalidade? A partir dessa descoberta, você pode se entender as suas emoções, entender os seus padrões de comportamento. Se organize e estabeleça prioridades. Então, eu preciso ser... O que é prioridade na minha vida? Eu preciso saber o que são prioridades na minha vida, tá bom? E aí eu preciso me organizar para que elas aconteçam. Seja responsável perante suas falhas. Olha só,
Que frase boa, né? Então, tudo aquilo que eu erro, as minhas falhas, eu preciso assumir a responsabilidade. Não tenha medo de mudar de opinião. Você não precisa mudar de opinião, manter opinião pelos outros. Então, não tenha medo disso. Melhore a consciência sobre a sua linguagem corporal. Então, será que a maneira como eu me porto nos lugares, a minha linguagem corporal, ela está transmitindo aquilo que eu gostaria que ela transmitisse? Será? Então vamos melhorar essa consciência da linguagem corporal. Essas são algumas dicas de que a gente pode desenvolver o nosso autoconhecimento. E lembra daquela frasezinha que fala sobre assumir responsabilidade sobre as nossas falhas? E aí nós temos a autorresponsabilidade. Essa é intensa, viu? A autorresponsabilidade. Como você cuida de si mesmo? Então aqui nós temos Freud que diz que a seguinte pergunta, eu quero que vocês escutem essa pergunta e depois vocês processem-a, que vocês reflitam sobre ela. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, nos problemas atuais, qual que é a sua responsabilidade nos seus problemas atuais? Porque é muito fácil a gente reclamar dos nossos problemas, não é mesmo? Mas será que eu tenho responsabilidade sobre ele? Então, qual que é a minha responsabilidade na desordem que está ocorrendo na minha vida hoje? Então, aí, reflitam. Então, o que é a responsabilidade? Então, segundo Paulo Vieira, a autorresponsabilidade também pode ser compreendida como livre-arbítrio, ou a certeza de que você, quem está com o leme do barco da sua vida nas mãos. Então, cabe unicamente a você navegar. Um conhecido bordão diz: navegar é preciso. Porém, Paulo Vieira diz que é impossível não navegar. Por isso, ele faz 3 perguntas. 3 perguntinhas Paulo Vieira faz a vocês. Quem está no comando do barco da sua vida? Então, quem está no comando do barco da sua vida? Por ação ou por omissão? Para onde você está conduzindo a sua vida? O quanto você, de fato, está preparado para conduzir o barco da sua vida? Então, nós temos 3 perguntinhas aqui para vocês refletirem sobre a autorresponsabilidade. Então, a autorresponsabilidade está associada à nossa capacidade de nos responsabilizar por tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Nossos resultados, decisões, as situações positivas e negativas, que nos envolve principalmente pelo poder que temos em nossas mãos de escolher o que temos para as nossas vidas e de não transferir a culpa dos nossos atos. Então, para desenvolver a autorresponsabilidade, eu preciso ter alguns pontos. Postura vigilante, autoavaliação constante, reconhecimento de culpa, exercício da autoconsciência, proatividade na mudança de hábitos e foco nos resultados e aprendizados constantes. Então, seguindo esses pontos, eu posso desenvolver a minha autorresponsabilidade. E aí, vocês sabiam que nós temos leis, as leis da autorresponsabilidade? Então, meus amores, se é para criticar os outros, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue as suas próprias atitudes. Então, as leis da autorresponsabilidade nos mostram que nós devemos ser responsáveis por todos os nossos atos e atitudes. Se algo de ruim acontece na nossa vida, quem é o culpado? Sou eu. Eu preciso ter essa autorresponsabilidade. Afinal, eu preciso saber a minha responsabilidade na desordem da qual me queixo. E finalizando esse nosso momento maravilhoso, quando não há inimigo dentro,
os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal. Então, se o meu autoconhecimento e a minha autorresponsabilidade estão desenvolvidas, se eu estou bem dentro de mim, não há inimigo fora que possa me fazer mal. E nesse momento finalizamos esse momento maravilhoso de projeto de vida com vocês e nos vemos até a próxima aula.